Bom dia, Salesianos. Tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do direito do trabalho? Começando a estudar o item 6.7, contrato de trabalho por prazo determinado. Esse estudo do contrato de trabalho por prazo determinado, pelo jeito serão umas 2 videoaulas, tá bom? Tá. Então, como já falei para vocês mais de uma vez, não custa nada sempre lembrá-los, o contrato social das empresas, na maioria das vezes, sempre traz como duração da atividade empresarial indeterminada, se protrai no tempo. Enquanto a empresa tiver condições, ela mantém a sua atividade. Por outro lado, por justamente as atividades do empregador serem sem prazo determinado, os contratos de trabalho, por regra, são contratos de trabalho sem prazo determinado, sem você saber quando ele vai acabar. Por isso que, inclusive, existe uma figura que nós vamos estudar esse semestre chamada aviso prévio, tá bom? Mas isso é papo mais para frente que, se Deus quiser, a gente vai estar presencial. Portanto, senhores, a regra é que todos os contratos de trabalho sejam por prazos indeterminados. E qualquer exceção, contrato de trabalho com prazo determinado, aqueles contratos que nós sabemos que um dia vai acabar. E quais são as hipóteses desta exceção à regra? As hipóteses estão previstas no 443 da CLT, não no caput, que nós já estudamos, mas sim no seu parágrafo 1º e parágrafo 2º. E quais são as hipóteses que determinam que um contrato de trabalho seja por prazo determinado? Quando a vigência depende de termo pré-fixado, execução de serviços especificados ou realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Vigência que dependa de termo pré-fixado é aquela vigência que você sabe quando que vai acabar. Um contrato de experiência. Execução de serviços especificados. Eu posso contratar alguém para a realização de um serviço. Quando terminar esse serviço, não há mais necessidade da manutenção do contrato de trabalho. Tenho uma empresa. Preciso implementar uma infraestrutura de tecnologia de informação. Eu posso muito bem contratar um prestador de serviço como empregado e esse contrato estará, termo que é um dos elementos acidentais que nós já falamos, estará condicionado à execução desse serviço. Quando esse serviço acabar, acaba o contrato. Aí vocês podem perguntar para mim, professor, mas compensa eu contratar alguém como empregado para a realização desse serviço? Poderia não contratar uma empresa? Vai da vontade do empregador. Vai da vontade do empregador se ele quiser contratar diretamente ou terceirizado. E a terceira hipótese do parágrafo 1º, realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, que é o que acontece muitas vezes nos contratos de safra. Os contratos de safra podem ser por prazo determinado, porque aí eu sei que quando acabar a colheita, acaba a necessidade de prestação de serviço, e acabando a necessidade de prestação de serviço, acaba o contrato de trabalho por prazo determinado. Mas na hora de nós analisarmos um contrato de trabalho por prazo determinado, é necessário que ele preencha alguns requisitos, sob pena de ser entendido que há fraude ao contrato de trabalho por prazo indeterminado, querendo transformá-lo em contrato determinado. Qual é a primeira hipótese que realmente valida um contrato de trabalho por prazo determinado? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação de prazo, que é o caso do contrato de safra, que é o caso do contrato do exemplo que eu dei, de implementar uma infraestrutura de telecomunicações, de técnica de, gente do céu, como é que chama? TI lá, oh Deus.
Então justifica. Por quê? Porque você sabe que o serviço é transitório. A hipótese do parágrafo 2º, do inciso 2º do parágrafo 2º, inciso B, atividade empresarial de caráter transitório. São empresas que só funcionam em determinada época do ano, né? Como, por exemplo, boate em cidades litorâneas. Só é alta temporada que funciona. Dezembro, janeiro, fevereiro, male, março, por causa do carnaval. Terminou o carnaval, fecha. Por exemplo, então são empresas que só funcionam, só tem sua atividade transitória, não tem atividade permanente, contínua, todos os meses do ano. E aí justifica você contratar uma pessoa para prestar um contrato de trabalho por prazo determinado. Né? Inclusive são contratos chamados contratos adventícios. Depois a gente vai estudar. E o C, que é o contrato de experiência, que por si só é um contrato de trabalho por prazo determinado. Mas como que a gente pode fixar esse termo final? O termo pode ser fixado por dois critérios. Um, evento. Outro, prazo. Cronológico. Cronológico é o que acontece no contrato de experiência. Eu vou lá e estabeleço 90, 60, 45 dias de prazo. O contrato de experiência pode ser até 90 dias. Não é de 90 dias, é até 90 dias. E nisso daí, eu vou olhar no calendário quantos dias vão dar. Pelo amor de Deus, 90 dias não é 3 meses. 3 meses são 3 meses. Hoje é dia 27 de março. 3 meses é 27 de março, 27 de abril, 27 de maio, 27 de junho. Isso são 3 meses. Por outro lado, 90 dias, você tem que pegar no calendário 1, 2, 3, 4, 5, contar os dias. Se está dizendo que o prazo é por dias, você conta os dias. Mesmo porque nós sabemos que tem meses que tem 30, tem meses que tem 31, e tem um mês que de 4 a 4 anos, em vez de 28, é 29. Então, senhores, tem que contar no dia. Por outro lado, você pode prefixar no início quando vai terminar o contrato de trabalho por prazo determinado a partir do evento, a partir do momento que acabar a temporada, a partir do momento que acabar a safra, a partir do momento que acabar uma obra, por exemplo, você pode muito bem já prefixar, não baseado num fator cronológico, mas baseado no evento. Você não sabe realmente no começo do ano quando é que vai terminar a safra. Que dia que vai terminar a safra? Mesmo porque a safra é um contrato que muitas vezes tem variações climatológicas que vão determinar. Tem dia que chove e não dá para colher, por exemplo. Né? Todo mundo sabe, cidade pequena que tem usina de cana-de-açúcar, quando chove esse boteco não enche, porque a peãozada não vai trabalhar, não vai colher cana. Tá bom? Então você pode determinar o termo final de um contrato de trabalho por prazo determinado pelo evento, e quando acabar o evento, acaba o contrato, ou pela data cronológica, o dia. Tá bom? E quais são os prazos de um contrato de trabalho por prazo determinado? Contrato de experiência, 90 dias. Acabou. Outras modalidades, até 2 anos. Até 2 anos. Significa que você pode, tanto no contrato de experiência, quanto no contrato de trabalho por prazo determinado, nas outras hipóteses, estipular até. Tá bom? Não que tenha que ser. Até. Beleza? Terminamos por aqui no item 6.7.3. Prazo.